Na internet existem diversos conteúdos, mas durante os anos 2000, uma febre predominava os computadores, os jogos em flash. Jogos simples que rodavam diretamente pelo seu navegador. Eu cheguei a nascer anos depois dessa época. Mesmo assim, consegui pegar um pedaço dela, principalmente por volta de 2015. Tive boas lembranças com o Free. Quem viveu nessa época provavelmente se lembra de entrar no site, passar horas jogando um jogo, seja de corrida, aventura ou de culinária, e ainda assim se divertir. Mas por volta nesse tempo, existiam jogos que não eram tão inocentes assim. E a internet acabou achando uma dessas pérolas, um jogo completamente perturbador. E o nome dele é Lacey's Games. Lacey Airdrop, ou Guarda-roupa da Lacey, é o primeiro jogo da franquia. Veja que gráficos bonitinhos. Essa é a Lacey, uma garota que está prestes a ter um dia cheio pela frente. Ela quer passear pela cidade, ir ao shopping e terminar o dia encontrando alguém especial. Nossa missão é simples: escolher a melhor roupa para ela. Nada muito diferente dos milhares de jogos que existiam na época. Mas existe algo estranho acontecendo. Enquanto jogamos, alguns elementos surgem na tela. Mensagens, falhas, como se alguém estivesse tentando chamar nossa atenção. Vamos ignorar por enquanto. Estamos aqui apenas para escolher roupas, certo? Depois de montar o visual perfeito, chega a hora do nosso encontro. Tenho que censurar esta parte. Mas é aqui que conhecemos o Stalker. E conforme avançamos, percebemos que aqueles detalhes estranhos não estavam ali por acaso. Lacey demonstra desconforto, medo, ansiedade, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Se dependesse dela, ela não estaria naquele lugar. Ela se manteria presa dentro de casa. Ela praticamente implora para que o jogador pare, que não continue. Mas nós seguimos, porque jogos foram feitos para ser terminados. E esse foi o nosso erro. O encontro finalmente acontece, mas o homem que deveria ser seu pretendente revela sua verdadeira natureza. O resultado é brutal. O jogo abandona completamente a sua aparência infantil. E as últimas palavras do seu agressor torna tudo ainda pior. Nós ficaremos juntos para sempre. Frase dita após ele literalmente mastigar Lacey. E é nesse momento que entendemos uma coisa. O horror nunca esteve escondido. Estava ali desde o começo. Nós apenas escolhemos ignorá-lo. Existe uma curiosidade interessante sobre essa série. A criadora é brasileira, e dentro do universo dos jogos, quem grava essas supostas gameplays é uma personagem chamada Char887. Um nome que aparece várias vezes ao longo da história. Mas o que torna Lacey Airdrop tão interessante não é apenas o final, é a forma como ele é apresentado. O jogo mistura elementos que despertam nostalgia imediata. Jogos em flash, estéticas dos anos 2000, sensação de Lost Media, vídeos antigos da internet e até o Trauma Core. Tudo parece familiar, como uma lembrança distante da infância. Mas ao mesmo tempo, tudo parece tão errado.
como se estivéssemos lembrando de algo que nunca aconteceu. E acredite, esse era apenas o primeiro jogo, porque o próximo consegue ser ainda mais desconfortável. Dessa vez, trabalhamos no restaurante da Lacey. Nosso objetivo é simples: atender clientes, preparar pedidos e terminar nosso expediente. Nada fora do comum. Aliás, no começo, ele parece até mais leve que o jogo anterior. Mas existe uma mecânica escondida. Se demorarmos para atender os clientes, eles vão embora. E cada cliente perdido parece afetar Lacey emocionalmente. Primeiro ela fica frustrada, depois irritada, e então algo quebra dentro dela. Se continuarmos errando de propósito, provocando ela, o jogo muda completamente. A atmosfera se torna sufocante. E a Lacey promete que no dia seguinte servirá aos clientes exatamente aquilo que eles merecem. Tudo isso porque eles não esperaram 3 minutos. E quando ela diz isso, ela não está brincando. Na mesa aparecem ingredientes grotescos. Cada um carregando algo muito mais pesado do que parece. Conforme preparamos o prato, frames rápidos começam a surgir na tela. Imagens perturbadoras, memórias fragmentadas, pedaços de algo que claramente deveria permanecer enterrado. É como se os traumas da personagem estivessem vazando através do próprio jogo. Então, entendemos quem está por trás de tudo isso. Seu tio. As mensagens censuradas, os textos corrompidos, as imagens rápidas, tudo aponta para o mesmo evento. Algo terrível aconteceu durante sua infância. Algo que destruiu sua inocência. E continua perseguindo ela até hoje. O responsável? Seu tio. Embora o jogo nunca explique tudo isso de forma direta, as pistas são mais do que suficientes. O restaurante então se transforma em algo grotesco, quase irreconhecível. Depois de servirmos os clientes, o lugar é fechado pela vigilância sanitária, por motivos bem óbvios, pelo menos por enquanto. O mais impressionante sobre Lacey Games é que ele não depende de monstros, não depende de jumpscare, nem de criaturas sobrenaturais. Seu horror nasce de algo muito mais humano, muito mais real. Os jogos usam a nostalgia como uma armadilha. Eles fazem você acreditar que está diante de mais um jogo infantil perdido nos anos 2000. Mas conforme continua jogando, você percebe que está testemunhando uma história sobre trauma, medo e perda de controle. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão desconfortável. Porque por trás de cada vestido, de cada cliente e de cada tela colorida, existe alguém tentando contar sua história. E por mais que eu tenha apenas falado de 2 jogos neste vídeo, isso está longe de ser tudo o que Lacey Games tem a oferecer. Existem outros episódios, outros segredos, e muitos detalhes espalhados pela série. Detalhes que simplesmente não caberiam aqui sem transformar este vídeo em um documentário. Inclusive, se você quiser se aprofundar ainda mais, o canal Ghost Tundra possui um material praticamente completo sobre a franquia. Vale a pena conferir. E caso queira experimentar tudo por conta própria, jogos estão disponíveis para serem jogados. Atualmente, esta é a versão demo, mas mesmo assim, entregam uma experiência única.
Daquelas que começam uma viagem nostálgica pelos jogos em Flash e terminam deixando você encarando a tela em silêncio. De qualquer forma, ainda existem muitos mistérios que ficaram de fora. Então, provavelmente, esta não será a última vez que veremos a Lacey aqui no canal. Ainda mais agora que os jogos estão disponíveis para o público. Mas isso ficará para um próximo vídeo. Até lá, não deixem de seguir o Homem de Roxo. Porque vocês podem até esquecer dele, mas ele não esquece de vocês.